A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias é no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Pesquisa revela que crise financeira afetou o lazer dos brasileiros. Produção de veículos no Brasil cai 10% em janeiro. ProUni 2019 divulga o resultado da primeira chamada. Estudantes de Minas se destacam na redação do Enem. Uma das principais ameaças da saúde neste ano é a falta de vacinação. Consultas, diagnósticos e até cirurgias poderão ser feitas online. Resolução entra em vigor em 90 dias. Nossos repórteres visitam a barragem Santo Antônio da mineradora Kinross, que é uma das maiores e mais antigas da empresa. No esporte, Fluminense goleia na Copa do Brasil e Atlético Mineiro empata fora de casa em sua estreia na Libertadores da América. E ainda, vela brasileira começa o ano com conquistas de medalhas na etapa de Miami da Copa do Mundo. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Subiu para 150 o número de mortos no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, e prestes a completar 2 semanas. As informações sobre as buscas foram atualizadas em entrevista coletiva no início da tarde desta quarta-feira. Dos 150 corpos resgatados, 134 foram identificados. Outras 182 pessoas continuam desaparecidas. Em Pará de Minas, no centro-oeste, a prefeitura e a concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade monitoram a situação do rio Paraopeba. Amostras recolhidas na região não mostram contaminação, mas ainda assim a captação continua suspensa. A cidade está em alerta e medidas estão sendo tomadas para serem trabalhadas preventivamente, como a suspensão da captação da água do rio Paraopeba. Existe 16 pontos de monitoramento, levando em consideração em Brumadinho e no percurso do Paraopeba, chegando até na usina próxima a Pompéu. E no caso de Pará de Minas, nós temos a água de Pará de Minas, que tem uma estação de monitoramento juntamente com a Vale. A Vale instalou uma sonda em tempo real para verificar a qualidade da água e, com isso, dar alguns boletins também. E a Águas de Pará de Minas, a cada 15 minutos é feito todo um processo de monitoramento quanto à qualidade da água. Em nossa região, as amostras coletadas não têm o nível de resíduos conforme tem sido divulgado. O boletim apresentado por parte da CEMAD, juntamente com o IGAN e com a ANA, mostra essa estratificação dos dados, levando em consideração desde onde ocorreu a ruptura da barragem até
vamos considerar na entrada de Mário Campos. As amostras apresentadas não têm o nível conforme está sendo apresentado, né, por algumas pessoas. Ou seja, eles estão concentrando acima ali de Juatuba, acima de Betim. Até o momento, não foi verificado nenhum tipo de metal na água. É que independente de nós não estarmos captando a água do rio Paraopeba desde a noite do dia de 29, mas a gente continua com a nossa estrutura local em todos esses pontos, continuamos fazendo esses monitoramentos para exatamente identificar possíveis variações. Nas nossas análises, dentro desse rol de parâmetros a que eu me referi, as condições têm se mantido. Agora, mais uma vez, esse é um exercício de monitoramento da empresa para sua operação, mas o que determina é exatamente você ter de maneira oficial os órgãos controladores fazendo essas análises e emitindo pareceres que vão dar segurança, em primeiro lugar, à Águas de Pará de Minas e ao município, em segundo, à população. Mesmo assim, as pessoas podem ficar tranquilas, pois a água que tem chegado nas residências não está sendo captada do rio Paraopeba. A água que está chegando nas casas das pessoas, ela está absolutamente segura nas condições que preconizam a legislação do Ministério da Saúde. E voltando a falar das barragens de Paracatu, a nossa equipe esteve na barragem Santo Antônio, na mineradora Kinross, que é uma das maiores e a mais antiga da empresa. Lá já está sendo realizado o trabalho de reabilitação. Construída em 1987, a barragem Santo Antônio da mineradora Kinross não recebe mais rejeito de mineração. A barragem tem cerca de 399 milhões de metros cúbicos de rejeito. Nela, ainda é realizado o reprocessamento de parte desse material. Serve também para o armazenamento de água da chuva e a bombeada do córrego Santa Rita, um lago com cerca de 3 milhões de metros cúbicos de água. Daqui, ela segue para o uso no processo industrial. A barragem fica a cerca de 1,5 km do povoado Lagoa de Santo Antônio, onde há aproximadamente 100 casas. Segundo a empresa, mesmo não recebendo mais rejeito, a barragem possui um monitoramento constante para garantir a segurança. A barragem Santo Antônio, hoje, ela tem uma função muito importante, porque ela ela é importante no processo de gestão de águas da unidade, porque ela armazena água de chuva e também água que é captada dos córregos, sendo que essa captação é devidamente licenciada e essa água é reaproveitada no processo industrial da unidade. O processo de monitoramento das estruturas, para todas as estruturas, tanto em Eustáquio como aqui em Santo Antônio, ele é baseado na combinação do monitoramento através de inspeções visuais. As pessoas caminham pelas estruturas e registram isso, todas as observações, seguindo processos já definidos, são equipes treinadas para tal, e também na parte de instrumentação das estruturas. Através desses instrumentos são piezômetros, são inclinômetros, medidores de vazão. E existe um trabalho, já foi iniciado a partir de 2017 para 2018, tem funcionado de forma muito bem sucedida, que é a automação de alguns instrumentos. Temos hoje uma seção que é monitorada 24 horas por dia e esse trabalho agora, ao longo de 2019, ele será ampliado tanto aqui em Santo Antônio para mais instrumentos como em Eustáquio. Segundo o relatório da empresa, a barragem acumula resíduos não tóxicos, possui um sistema de drenagem atendendo normas estipuladas pela lei. A água drenada é tratada e lançada no córrego. Existe uma série de controles que são feitos de leituras e a qualidade da água e também a vazão, isso é controlado dentro de uma periodicidade que é estabelecida em acordo com os órgãos fiscalizadores, e essas leituras, tanto da quantidade de água como da qualidade, é reportada para agências fiscalizadoras periodicamente. A barragem Santo Antônio tem uma crista de 5 quilômetros de extensão, uma área de 926 hectares. Partes da barragem que não estão mais em uso estão sendo reabilitadas, o que inclui o plantio de gramíneas e, no futuro, de espécies nativas da flora original. Ao fundo, o que a gente pode observar é uma visão geral do reservatório da barragem Santo Antônio, o lado de dentro
da barragem Santo Antônio, onde a gente já observa parte do seu reservatório, onde já fizemos uma camada que chamamos de camada de trafegabilidade, foi uma camada de solo lançada sobre o rejeito, e aqui à nossa esquerda o que nós podemos observar é na porção jusante da barragem Santo Antônio. Esse material que está abaixo dessa camada já compactada, já de trafegabilidade, e que tipo de material tem ali? A gente corre o risco de um rompimento ser uma lama, por exemplo? Não, esse material é o próprio rejeito que foi depositado ao longo dos mais de 30 anos da barragem. É um material que já passou por um processo de sedimentação e de adensamento, então ele já não tem mais aquela consistência de uma lama, como é comum no caso dos rejeitos. Da barragem Santo Antônio, cerca de 300 hectares já foram reabilitados. Segundo a empresa, está previsto para 2019 a reabilitação de outros 100 hectares. O uso futuro da área total faz parte de um plano de fechamento que está em construção e contempla discussão com a própria comunidade e autoridades locais. A gente tem uma preocupação muito grande em relação a esse legado que a gente vai deixar, quer dizer, em termos da reabilitação ambiental dessas áreas e como que elas podem ser integradas num uso futuro potencial para a comunidade, em linha com as expectativas e com os usos preponderantes e também com as vocações aqui da região. Por exemplo, a questão turística, né, que é uma questão ainda que Paracatu tem um potencial maravilhoso, com muitas cachoeiras, com muito, né, tem a parte toda histórica, e que num dado momento algumas dessas áreas podem, por que não, serem integradas a esse uso da comunidade. E o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou nesta quarta-feira o Plano de Desenvolvimento de Ações Estratégicas para a Reabilitação de Barragens. A medida vai contemplar 139 barragens em 14 estados. O governo está trabalhando na revisão da Lei 12.334, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens. Medidas de alteração serão encaminhadas e dependerão das casas do Congresso para que isso se torne realidade. Identificou-se já que a classificação, ou pelo menos o método de classificação, precisa ser revisto. Infelizmente, essas barragens estavam classificadas com risco baixo e vieram a romper. O empreendedor, ao entrar nesse negócio, ao entender que está no setor de mineração, que as barragens têm um risco, ele tem a obrigação de garantir que o monitoramento está em dia, que toda a instrumentação está funcionando, que é a melhor instrumentação possível, que as inspeções são realizadas regularmente, que o plano de segurança de barragem está atualizado, que o plano de ação de emergência também existe, está atualizado, que a população que está jusante da barragem esteja devidamente treinada, simulações precisam ser feitas, faz parte do negócio. O setor precisa entender isso. E cabe a nós, ao Estado, a relembrar o setor disso a todo momento. Que caso ele não entenda essa responsabilidade, que ele terá as devidas sanções por não fazê-lo. Então eu coloco aqui um apelo, de fato, a todo o Congresso e aqui com seus representantes, para que olhem essas medidas com o olhar dessas famílias que perderam 142 pessoas nesse acidente. E o demonstrativo do pagamento do 13º salário de 2018 aos cerca de 600 funcionários públicos mineiros foi disponibilizado ao funcionalismo somente nesta terça-feira, dia 5, mais de 2 meses depois do previsto. Apesar de o ícone estar na página desde o dia 1º de dezembro, quando era esperado que os dados fossem informados, os contra-cheques ainda não haviam sido incluídos nos links no portal do servidor. O pagamento de fato, segundo informou o governador Romeu Zema, começa no próximo dia 21 de fevereiro e será feito em 11 vezes. E o governador Romeu Zema enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei com a proposta para a reforma administrativa do Estado. O texto, que depende de aprovação dos deputados estaduais, reduz o número de secretarias de 21 para 12, o que representa uma redução de quase metade da estrutura da administração, segundo os cálculos do próprio governo. Essa lei visa a reduzir custos e a aumentar eficiência no Estado. Nós estamos reduzindo essa estrutura de secretarias em 47%. Isso vai gerar
durante os 4 anos de governo, uma economia de aproximadamente R$1 bilhão. Médicos do presidente Jair Bolsonaro garantem que a infecção que ele começou a desenvolver no início da semana já está controlada, mas ainda não há previsão de alta. Quem traz as informações direto de São Paulo é a repórter da TV Cultura, Vanessa Lorenzini. De acordo com o último boletim médico, o presidente Jair Bolsonaro está sem febre, sem dor e apresentou melhora na movimentação intestinal. Ele continua tomando os antibióticos, fazendo fisioterapia e com um dreno no abdômen. O presidente também começou a ingerir pequenas quantidades de líquidos por via oral. Antes da cirurgia, a previsão de alta era para hoje, mas foi adiada por causa de um quadro infeccioso desenvolvido no começo dessa semana. As visitas continuam restritas. O presidente segue internado na unidade semi-intensiva, acompanhado da mulher Michele e do filho Carlos. Segundo a assessoria de imprensa, ontem ele fez um despacho administrativo e hoje não tem compromissos oficiais agendados. E o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi exonerado para assumir o mandato de deputado federal. O ministro Marcelo Álvaro Antônio era o único integrante do primeiro escalão do governo que ainda não havia tomado posse na sessão de sexta-feira no Congresso. O decreto de exoneração foi publicado hoje no Diário Oficial, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo a Casa Civil, Álvaro Antônio estava de licença médica e não pôde comparecer à sessão. O ministro, que era presidente do PSL de Minas Gerais, é acusado em reportagem do jornal Folha de São Paulo de usar candidaturas de fachada para desviar dinheiro destinado às mulheres do partido. Em nota, Álvaro Antônio diz que refuta veementemente as acusações feitas, segundo ele, com base em premissas falsas, e que voltará ao cargo amanhã, informação confirmada pelo chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni. Nos destaques internacionais, o líder oposicionista e presidente interino autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, indicou nomes de novos embaixadores, inclusive para o Brasil. E o Papa Francisco se ofereceu para mediar a crise na Venezuela. No retorno da viagem a Abu Dhabi, o Papa disse que ainda não leu a carta enviada por Nicolás Maduro. Uma letra de Maduro. Mas se ofereceu para mediar as conversas na Venezuela. Francisco ressaltou, porém, que para haver diplomacia, os dois lados precisam concordar com o diálogo. Avviare possibilidade de diálogo se fa così em diplomacia, não? O líder oposicionista Juan Guaidó, presidente interino reconhecido por boa parte do mundo, inclusive o Brasil, indicou a analista política Maria Tereza Belandria para a Embaixada da Venezuela em Brasília. Ele também anunciou ontem nomes para o Paraguai e a Guatemala. Os três estão entre os primeiros países a reconhecer a legitimidade de Guaidó. Nos Estados Unidos, durante o discurso no Congresso, o presidente Donald Trump anunciou um novo encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, nos dias 27 e 28 de fevereiro. Ele também voltou a pedir apoio para a construção do muro na fronteira com o México. Depois de um mês de paralisação do governo, Trump pediu que democratas e republicanos se unam em nome do destino americano. Foi mais uma tentativa de aprovar os 5 bilhões e 700 milhões de dólares para construir o muro na fronteira com o México, proposta que os democratas, maioria na Câmara, rejeitam. Trump também aproveitou para confirmar o novo encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A reunião vai acontecer no Vietnã nos dias 27 e 28 de fevereiro. Num alto elogio, o presidente valorizou a iniciativa diplomática com seu antigo inimigo. Se eu não tivesse sido eleito, estaríamos em uma enorme guerra com a Coreia do Norte, disse ele. Trump também voltou a defender o governo interino de Juan Guaidó na Venezuela e a retirada dos militares americanos da Síria. Ele disse ainda que vai pedir liberação de verba ao Congresso para acabar com a epidemia da AIDS em 10 anos. O discurso recebeu aplausos, mas também algumas críticas da oposição democrata. Este congressista diz que não ouviu Trump falar sobre mudanças climáticas ou controle de armas. Esta outra disse que a união defendida por Trump deveria ser respeitada também em assuntos polêmicos, como a retirada das tropas da Síria e a saída do acordo nuclear com o Irã. No próximo bloco, pesquisa revela que a crise financeira afetou até o lazer dos brasileiros. Produção de veículos no Brasil cai 10% em janeiro. ProUni 2019 divulga o resultado da primeira chamada e ainda estudantes de Minas se destacam na redação do Enem. Os detalhes já já.
É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Verifique lajes e telhados, mantendo-os sempre limpos, desobstruídos e secos. Mantenha tonéis, barris e a caixa d'água sempre muito bem fechados. Lave com água corrente e sabão os potes de água para seus animais, no mínimo 2 vezes por semana. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho. Novas realizações. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2.